Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês para transmitir a palavra de Deus. E é uma satisfação imensa podermos compartilhar nessa noite esta palavra. Quando nós deparamos com a palavra de Deus, muitas coisas surgem na nossa mente. As interrogações, os porquês, as preocupações das coisas que estão se cumprindo, das coisas que vão se cumprir, das coisas que já cumpriram. Então isso nos traz uma atenção muito grande voltada para a palavra. E eu quero nessa noite ressaltar com vocês uma história fantástica que eu me sinto muito bem quando leio e que me traz um gozo na alma, traz uma satisfação imensa em saber que Deus fala comigo através dessa palavra. É no livro de Neemias, capítulo 1, que nós vamos encontrar este texto que eu vou ler para vocês, que diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Eu quero dizer para vocês nessa noite sobre o porquê de Deus, às vezes nas questões que nós deparamos, nos momentos em que nós paramos para pensar que é um momento difícil, de todas as situações. Não estou dizendo hoje, nem vou falar sobre coronavírus, não, que é o assunto que rola nas mídias. Eu quero falar hoje da palavra de Deus e daquilo que Deus tem para com o seu povo. O conserto que Deus tem mediante uma situação que nos cerca. Quando nós paramos diante de uma situação que nos cerca, nós temos também uma saída que nos cerca. São duas coisas iminentes: o que nos cerca e a saída que nos leva a sair daquele embaraço. E eu clico nessa hora a palavra de Deus que fala sobre Neemias. Neemias chega para construir os muros de Jerusalém que estavam derribados. E chega um dos seus irmãos, Anani, e ele diz para ele assim: como vão os que restaram do cativeiro? Olha só a resposta do seu irmão. Diz da seguinte maneira: e disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria. Veja só a situação agora. Estavam levados a cativeiro, a tribo de Judá. E os que ficaram ainda estavam em grande miséria. Que situação complicada, que situação esmagadora diante de um homem que buscava a presença de Deus. Às vezes nós pensamos que a situação só cerca as pessoas que não estão nem aí para a fé, não estão nem aí para o seu dia a dia, o que passam na sua vida espiritual, mas cerca também aqueles que preocupam com as coisas de Deus. E olha só o que ele diz no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, o Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade. Olha só o que eu quero dizer para você. Deus que guarda o conserto e a benignidade. Está chegando onde eu quero agora. A situação que nos envolve depende de uma coisa, de um reconhecimento das coisas por que estamos passando. O judeu pensa que se ele padece é porque ele fez alguma coisa para Deus. O judeu pensa que se ele recebe uma bênção é porque ele fez aquilo merecedor para aquela bênção.
E agora Neemias fala assim: ah, Deus, o Senhor que guarda o conserto, o Senhor que tem guardado o zelo. Olha só o que ele diz. O seu conserto é a sua benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Começa a reivindicação de Neemias perante Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer nessa noite, você pode reivindicar de Deus aquelas bênçãos que Deus tem prometido aos seus avós, aos seus pais. Talvez você é fruto de oração dos seus pais, talvez você é fruto de oração dos seus avós, talvez você é fruto de oração de pessoas que você até mesmo desconhece, mas alguém que está orando por você. E ele faz essa reivindicação da seguinte maneira: o Senhor que tem conserto e benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, Deus, agora com os seus olhos voltados, abertos, para ouvires a oração do teu servo. Meu irmão, se você tem legalidade diante de Deus, se você tem momentos que você passa diante de Deus, comece a reivindicar diante de Deus uma situação difícil na sua vida. Comece a reivindicar diante de Deus uma situação que te constrange perante os homens. Comece a reivindicar diante de Deus uma situação que te oprime diante dos homens. Comece a reivindicar diante de Deus o seu opróbrio nessa hora, para que Deus tire todo o opróbrio, tira toda a vergonha, tira todo o desprezo, tira todo o amargor da sua vida. E eu quero falar com você que mais na frente estaremos vendo pessoas que teve essa ousadia. Tem essa ousadia nessa noite. Tem essa ousadia nesse instante. Comece a colocar de pé e levantar os seus olhos e ver que é um Deus que aceita a sua reivindicação perante Ele. Mas tudo dentro da legalidade perante Deus. E começa então Neemias fazer a sua súplica e diz da seguinte maneira: olha só, a respeito de que ele estava clamando a Deus. Versículo 7. Porque todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os seus mandamentos, e os seus estatutos, nem os seus juízos, que ordenastes ao teu servo Moisés. Olha só, agora ele confessa, oração de confissão. Para que você tenha direito, você primeiro precisa obedecer. Obedecer para ter direito, eu sempre costumo falar isso. E ele fala assim: olha, Deus Todo-Poderoso, nós corrompemos e nós desviamos daquele caminho em que mandou o seu servo Moisés que nós andássemos. Por isso nós estamos nessa situação. Judá levado em cativeiro, as portas de Jerusalém queimada, os muros estão derribados. E agora ele começa a fazer uma súplica mais veemente, mas com ímpeto, e ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Meu irmão, se você tem alguma coisa diferente na sua vida, chega para Deus e diz: Deus, o Senhor lembra daquela promessa que o Senhor me fez? Tem pessoas que pensam que Deus se esquece das promessas. Deus nunca vai esquecer da promessa que ele fez. Pode passar anos e anos, mas Deus tem a promessa viva na sua mente e no seu coração. Olha só, lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei os povos. Era uma promessa de Deus, que eles iam pecar, e Deus iria espalhar eles por toda a parte da terra daquela época. E vós vos convertereis a mim, e eu guardarei os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, lá eu ajuntarei, e trarei o lugar para onde tenho escolhido, para fazer habitar o meu nome. Meu irmão, minha irmã, você pode estar no fim do mundo, você pode estar no lugar mais longínquo da terra. Deus tem uma promessa com você, Deus te busca, nem que seja na última hora, para que você venha perante Ele. Olha só, Israel estava todo desviado, Judá estava no cativeiro, os que sobraram do cativeiro, os que não foram levados em cativo, estavam em miséria, estavam derrotados, estavam destroçados, estavam moribundos, doentes. Até que Neemias levanta e faz essa petição a Deus.
e faz essa reivindicação. O Senhor lembra, Deus? O Senhor lembra? Esses ainda são teus servos, porque rasgastes com a tua grande força e com tua forte mão. É tão bom quando nós lembramos da promessa que Deus tem feito a nós. É tão bom quando nós lembramos da promessa que Deus tem reivindicado para o seu povo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós. E quando o Espírito de Deus intercede por nós, Ele está reivindicando aquilo que é de direito do seu povo. Porque o diabo quer lançar na mente das pessoas as coisas que não é verdade. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir. E ele quer lançar na mente das pessoas que não vai dar conta, que não tem força, que não é um derrotado. Mas nessa noite eu quero dizer para você, pela grande graça e misericórdia de Deus, o Espírito de Deus está para interceder por você e reivindicar junto a Deus aquilo que é de direito seu. Quando Salomão termina o templo, e termina toda a obra do templo, ele chega perante Deus e faz uma oração tremenda. Eu acho que é uma das orações mais veementes de toda a Bíblia. E quando ele faz aquela oração, Deus à noite visita Salomão. E quando Deus visita Salomão, Deus diz uma coisa tremenda para ele. Agora, Salomão, os meus ouvidos estão inclinados para toda oração que for feita neste lugar. Tudo que falar será ouvido a partir deste lugar. Salomão, às vezes, talvez ficou sem entender o porquê que Deus havia falado aquilo com ele. E Deus fala mais com Salomão. 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Salomão dá ao entender que Deus tinha um propósito em tudo aquilo, Salomão torna a buscar a presença de Deus. Quando Salomão dá a entender que Deus queria que o povo se arrependesse, Salomão torna a buscar a presença de Deus. E ele diz da seguinte maneira: 4 reivindicações para que o povo não perecesse. Se o povo que se chama pelo meu nome se orar, humilhar, buscar a minha face e arrepender. Mas vem 3 tríplice bênçãos na vida do povo. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, são 4 reivindicações e 3 bênçãos vindas de Deus para você. Se você cumprir tudo aquilo que Deus, o trajeto que Deus tem feito na sua vida, o trajeto que Deus tem operado na sua vida, se você certamente cumprir, Deus lhe fará de você um vitorioso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá esse direito. Vocês lembram de quando Ana não tinha filhos? Nós estamos diante de uma tremenda epidemia, é o que se vê falar hoje. Você liga o rádio, é isso, você liga a televisão, é isso, você vai para as redes sociais, é isso que fala sobre o coronavírus. Tem pessoas que já me disseram, eu não aguento mais ouvir falar nisso, porque é o que rola nas mídias, o que rola na rede social, o que rola no WhatsApp, o que rola, enfim, no Facebook, são essa peste que está assolando a humanidade. Mas quando Ana não tinha filhos, ela chegou e disse para Deus que era uma mulher infeliz e amargura de alma, porque não dava luz a filhos.
E quando o sacerdote chega perante ela, o sacerdote ali, ela fala assim, eu sou uma mulher de alma amargurada. E o sacerdote ora por ela, porque pensava até então que ela estava embriagada. E quando o sacerdote ali ora por ela, Ana vai para casa e logo depois de alguns meses dá à luz a Samuel. Você pode fazer essa oração nessa noite. Você se lembra, Deus, quando o Senhor me prometeu isso? Não é que Deus esquece, mas Deus quer testar a sua mente, a sua memória. Olha só o que diz Jeremias, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz segurança. Porque sei que o Senhor é tremendo. Olha só o que diz Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Salmo 89:14 diz que misericórdia é a base do trono de Deus. Aqui Jeremias estava lamentando. Ele estava em uma situação terrível. Ele estava numa situação onde a destruição era iminente também. E quando Jeremias está nessa situação de destruição na escadaria do templo, ele começa, Deus, me traz a lembrança daquilo que me traz esperança. E Deus começa a trazer a Jeremias a esperança. E essa esperança era esta, por exemplo, você lembra quando eu abri o mar vermelho e Moisés passou em seco? Você lembra quando o povo não tinha comida e eu dei o maná? Você lembra quando Moisés enfrentou Faraó e eu dei o livramento? Você lembra quando Israel andou 40 anos pelo deserto e eu supri em todos os seus momentos? E Jeremias recobra tudo aquilo que Deus havia feito. Ele disse, me traz à memória aquilo que me traz esperança. Você tem esperança? Você tem tido na sua mente, você tem tido no seu ser a esperança para trazer-lhe a memória do que Deus tem feito na sua vida? A esperança para trazer à memória aquilo que Deus tem colocado diante de você? Porque às vezes nós queremos só reclamar. E nós reclamamos e nós vemos o que Deus não fez. Mas o que Deus fez é difícil nós vermos. Às vezes nós clamamos e reclamamos por aquilo que Deus não fez. Meu irmão, minha irmã, a situação de momento é agradecermos a Deus por tudo que temos passado. A situação de momentos é agradecer a Deus e trazer, porque tem nos trazido esperança naquilo que nós até mesmo esquecemos. E quando nós nos colocamos nessa posição, Deus tem algo satisfatório para entregar à sua vida. E quando então Neemias fala, Deus, o Senhor lembra, trazendo à memória aquilo que dava esperança para ele. Aquilo que dava esperança para Neemias era que ele tinha uma promessa com Moisés, que ia dispersar o povo, mas traria o povo novamente para a presença dele. É esperança, você tem terminado as suas esperanças. Você tem parado com suas esperanças, você tem, às vezes, fingido até mesmo que não entende o propósito de Deus. Mas a palavra de Deus é clara, que Ele nos traz toda as suas bênçãos, a nossa esperança. Tudo que a nossa mente está maquinando, pensando, trazendo para o nosso coração, Deus já tem um propósito nisso. Quando nós pensamos que tudo está terminado, quando nós pensamos que tudo está acabado, o propósito de Deus cumpre-se em nossa vida. Quando nós pensamos que tudo terminou, o propósito de Deus vem às claras, vem à luz da nossa vida. Quando nós pensamos que tudo está findado, o propósito de Deus permanece firme, porque é a esperança de Deus. Olha só, quando, segundo as Crônicas 7,14, quando Salomão termina aquela casa,
Deus fala, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. 4 pedidos. Quando você orar, quando você arrepender, quando você converter, Deus então ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deu um pausa aí? Não tem deixa eu achar aqui um... Então a sua oração inclui confissão de pecados. A sua oração inclui súplicas a Deus para que Ele cumpra a sua própria palavra. As bênçãos são para os judeus, mas a igreja não é isenta de bênçãos. Às vezes nós pensamos, essa promessa foi há muitos milhares de anos para os judeus, desde a época de Moisés, vai se incluir a igreja de hoje, porque somos filhos por adoção. E quando Salomão faz essa oração, ele tem uma realidade daquilo que ele estava esperando ouvir de Deus. Primeiramente, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a nação hoje, Deus quer sarar o Brasil, Deus quer sarar o globo da terra. A terra chora. A terra chora pela assolação que tem vindo nesses últimos dias. E a igreja é a parte principal, é a peça principal deste momento, para que possa reivindicar de Deus. Quando ele fala orar, se humilhar, às vezes nós oramos, mas não queremos humilhar. É como ficarmos de uma maneira, rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma perante Deus, com oração veemente, com oração de súplica, sempre quando Deus fazia com que o povo de Israel voltasse para Ele com oração e súplica, eles rasgavam suas vestes, vestiam-se de saco, porque era um tecido muito ruim de se vestir, não tinha toque nenhum, era um tecido horrível na pele, então aquilo incomodava, além de não ter o que vestir como um protesto de que estava indignado, passava maus pedaços por causa daquele tecido que não agradava no toque da pele. Então é isso que Deus quer de nós, e quando nós fazemos isso, aí sim Deus ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Agora, os meus ouvidos estão prontos. Quando que o ouvido de Deus está pronto para atender? Quando nós fizermos aquilo que realmente a sua palavra manda, de acordo com 2 Crônicas 7,14. Se, são condições, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você que está sentado aí no seu sofá, na sua casa, diga comigo, Deus, em nome de Jesus, sara a minha terra. Deus, em nome de Jesus, coloca um bálsamo de Gileade sobre minha vida. Se tenho pecado, se tenho transgredido a tua lei, se tenho falado aquilo que não devia, por pensamentos, por obras e por palavras, Deus, sara a minha terra. Senhor, sara essa nação. Pai, em nome de Jesus eu te peço agora, reivindico, Senhor, diante do Senhor, todas aquelas promessas que o Senhor fez a Israel lá no tempo de Moisés, todas as promessas que o Senhor fez, ó Deus, o Senhor lembra de quando Ana não tinha filho, o Senhor deu filho. O Senhor pode fazer, Deus. O Senhor pode fazer. Deus, quando Moisés deparou diante do Mar Vermelho, não tinha como atravessar, e ele clamou ao Senhor,
e o Senhor abriu o mar e ele passou em terra seca, o Senhor ainda hoje pode fazer, ó Deus. O Senhor lembra, Pai, quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal e provou que o Senhor era Deus. O Senhor pode fazer isso hoje, manda fogo do céu e consome tudo aquilo que não provém do Senhor, que está contra a Tua palavra, contra o Teu Espírito. O Senhor pode fazer. Pai, o Senhor é aquele que dá luz aonde não há luz. O Senhor é aquele que diz, haja luz e houve luz. Em nome de Jesus, nós te pedimos para que você curva sua cabeça agora nesse instante e que ore comigo uma oração de súplica, uma oração veemente de súplica. E vamos suplicar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Olha só, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Quer dizer, deixar tudo de lado. Conversão não é quando nós vamos a um templo evangélico e, como costume antigo, levantamos a nossa mão e dizemos, agora eu aceitei Jesus. Não, conversão quer dizer largar tudo, deixar tudo que fazia antes e agora seguir um novo caminho, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai, no nome de Jesus, eu louvo o Teu nome nesta hora. Senhor, pois a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é constante sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço nesse instante, sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara este povo. Senhor, o Senhor deu 4 mandamentos para que pudesse ser cumprido, para sarar a terra, mas o Senhor também reivindica, nos dá 3 mandamentos para que nós sejamos abençoados, sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados. E nós te louvamos por isso, Pai. Que o Senhor venha com um bálsamo precioso naquelas famílias que estão assoladas, naquele que não tem paz nesse instante, naquele que não tem nenhum atino, nenhum norte na vida. Nós pedimos que o Senhor atine a cada um nesse instante. Que o Senhor venha de maneira poderosa, fazendo com que haja, Senhor, uma livre compreensão do que o seu propósito é melhor do que todas as propostas do mundo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Eu quero orar com você nesse instante. E nesta hora eu quero orar por cura divina. Eu gosto muito de orar por cura divina. E você aí mesmo no seu lugar, a oração não tem limites de distância, não tem limites para a ação poderosa de Deus mediante a oração. E eu quero orar com você nesse instante, pedindo que o Senhor venha te curar onde você está de qualquer enfermidade. Eu tenho clamado a Deus para que Deus faça das minhas mãos um instrumento para que orar pelas pessoas com imposição de mãos. Mas como nós estamos aqui hoje gravando esse culto, nós iremos orar por meio da nossa mente nesse instante. E Deus irá te alcançar onde você estiver nesse momento. O Espírito Santo de Deus vai te alcançar aonde você estiver, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse instante e coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão nos assistindo nesse instante. Pai, que a Tua presença vai de encontro aonde há necessidade nesta hora. Senhor, e nós oramos nesse instante por cura divina. Senhor, pessoas que estão desenganadas do médico, pessoas que estão com problemas, ó Pai, em nome de Jesus, seja a Tua ação curadora agora, em nome de Jesus. Pai, problemas renal, Senhor, pessoas que têm problema renal, pessoas que têm problema de coração, Senhor Jesus, seja qualquer natureza. Pai, pessoas com problema de artrite, de artrose, pessoas com problema de Parkinson, pessoas com problemas de diabetes, pessoas com problema de fibromialgia. Pai, toda sorte de males, todas as coisas que não provém do Senhor, que o diabo tem colocado nessas pessoas, nós pedimos agora que o Senhor vai curando, vai tirando todo o caroço, Senhor Jesus, todo o tumor, seja ele maligno, quer dizer, seja benigno também, nós detonamos agora em nome de Jesus, faz o corpo perfeito nessa hora. Pai, todo excesso de ácido úrico, toda diabetes, em nome de Jesus, vai sendo queimado nesse instante, vai sendo desfeito toda ação contrária. Pai, recebe agora, Senhor Jesus, a nossa oração, o nosso louvor em oração ao Senhor.
Senhor, faz com que cada um seja curado, seja o toque do Senhor sobre cada vida. Pai, pessoas que têm problema com intolerância à lactose, pessoas que passam mal, Senhor, em nome de Jesus, vai curando agora, vai queimando toda a bactéria. Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, nós oramos agora e colocamos cada um diante do Senhor, para que haja manifestação do Teu Espírito, trazendo cura divina, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar por esse impasse que estamos vivendo, por essa situação de momento que estamos passando, sobre esse coronavírus. É o que se ouve falar, como disse no início, mas que Deus pode dar um basta. Se amanhã mesmo Deus quiser que não esteja nenhuma pessoa enferma com esse problema, assim será, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Porque tem muitas pessoas, umas que estão aterrorizadas com o momento. É claro, quem tem filhos pequenos, quem tem pais e mães idosos, passam por esse momento também. Mas nós iremos orar nessa hora para que esse desastre, esse caos, esse medo passe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. E eu coloco cada família, Senhor Jesus, não só de Goiânia, mas do estado de Goiás, do Brasil, do mundo, Senhor, porque não há limites para a ação poderosa do Teu Espírito. Senhor, na terra mais longínqua que possa existir, não há limites para o Seu poder operar. Pai, essa oração talvez resolva um problema lá na China, essa oração talvez resolva um problema lá nos Estados Unidos, nós não sabemos aqui, mas o Seu Espírito sabe de tudo e sabe de todas as coisas. Pai, vai amenizando a dor em cada coração, vai amenizando a dor em cada pessoa, em cada vida. Senhor, que está nesta hora passando por esse mesmo caos, por esse problema de pavor. Esse vírus chegou para tocar o terror, mas nós queremos que o Senhor chegue para tocar e desfazer tudo aquilo que não presta. Pai, no nome de Jesus, venha dar serenidade, venha dar tranquilidade a cada família goiana, venha dar tranquilidade a cada família brasileira, a cada família do estado de Goiás, para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós iremos orar também, mas tem mais 2 pedidos. Vamos orar por todas as famílias do Ministério Fé e Família, para que Deus, por meio da Sua infinita bondade, visita cada casal, visita cada lar, e que nos livre, nos guarde de todo perigo, de todo mal que nos cerca. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse instante por cada família, por cada casal do Ministério Fé e Família. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito de separação, de discórdia, e todo espírito de intriga, todo espírito de picuinha, de falatórios, cai por terra em nome de Jesus. Pai, toda indiferença de pais com filhos, de filhos com os pais, de marido com esposa, de esposa com marido, cai por terra em nome de Jesus. Senhor, seja a Tua mão abençoando a cada família do Fé e Família, do Ministério Fé e Família. Pai, abençoa os pastores do Ministério Fé e Família, abençoa os líderes de departamentos, abençoa a todos para que sejam verdadeiramente abençoados, cheios com Tua graça. Deus, não somos melhores que ninguém, mas somos agraciados pelo Teu poder, somos agraciados pela Tua mão, somos agraciados pelo Teu bom parecer. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero incluir nessa oração também as crianças que estão sem escola. Não deixa que elas caiam no ensino de aprendizado do ensino, Senhor. Não deixa que elas venham ter prejuízo com isso. Senhor, para que o Senhor abençoe a mente delas, abra a mente delas, para que o que elas aprenderam não esqueçam. Pai, quando voltar às aulas, nenhuma reposição vai ser preciso, porque o Senhor vai suprir. Supre, Pai, em nome de Jesus. Aquelas crianças que às vezes têm deficiência em aprendizado, vem abençoar a mente de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, não deixa que nossas crianças tenham prejuízo com essa falta de aula. Não deixa que essas crianças tenham prejuízo, Pai, com o tempo perdido. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. E agora a última oração que nós vamos fazer é para que haja convenção de almas ali no Ministério Fé e Família.
nós vemos que há uma grande luta em converter pessoas, converter. Olha só o que diz o texto que nós lemos na Crônicas 7,14. E converter dos seus maus caminhos. Nós vamos orar para a conversão. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela conversão de almas. Senhor, para que pessoas chegam ali naquele Ministério Fé e Família, sedentas do Teu poder e do Teu perdão. Senhor, a hora que os cultos voltaram ao normal, a hora que os trabalhos voltarem ao normal, Senhor, envia pessoas ali para que possam ser verdadeiramente alcançadas pelo Teu poder. Envia pessoas ali para que verdadeiramente possam ser alcançadas pela Tua graça, pela Tua salvação. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te adoramos para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Eu quero agradecer vocês pelos momentos que passamos aqui conosco. Que Deus os abençoe tremendamente e que Deus possa retribuir a cada um o momento que você passou. É um culto normal. Às vezes alguém pode falar assim, eu vou ficar lá vendo o pastor Laílson falar. É um culto normal. Você ir na sua casa com sua família, você sozinho, você prestou um culto a Deus. E quando nós paramos para prestar um culto a Deus, Deus respeita. Deus reverencia também diante de você, porque Ele gosta que somos adoradores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.